do começo, né? Como que chegou até a Globo e depois, e agora com a internet, tudo. Você queria ser o quê quando era criança? Eu queria ser jornalista. Como assim? Nenhuma criança quer ser jornalista. Não, Sério? Criança eu não lembro. Eu me lembro que eu era adolescente quando eu falei pro meu tá. pai que eu queria ser jornalista. Porque você E viu. ele ficou. Não, porque eu tenho um primo jornalista. Ah, tá. E eu achava que ele era genial, porque ele era jornalista. Eu acho que foi isso, porque eu inventei de ser jornalista, só tinha esse meu primo que era jornalista. Eu falei, meu pai ficou horrorizado, completamente horrorizado. Porque ele queria que eu casasse e tivesse vários filhos e, de preferência, usasse várias pulseiras, porque ele era árabe, primeira geração nascida no Brasil. E toda mulher árabe usa aquele monte de pulseira de ouro. Então, podia ter vindo. Eu não tenho de ouro, mas eu tenho de. Sem ser de ouro, porém aquelas fininhas, imensas. As mulheres árabes antigamente usavam assim o braço todo. Eu adoro pulseira. Mas bom, dá para notar que eu adoro pulseira. Monte de pulseira? Não, que eu saiba, não. Tá. Mas eu acho que ele achava que eu ia fritar quibe cheia de pulseira e tudo bem, entendeu? E eu queria ser jornalista. Aí a gente fez um acordo, eu fiz o primeiro negócio que eu fiz na vida. Eu propus a ele, então, ele falou, você tem que fazer escola normal, você tem que ser professor. Eu falei, tá bom, eu faço escola normal, viro professora e depois eu faço vestibular para jornalismo. Ele achou que eu não ia permanecer com essa ideia e falou, tá fechado. E ele era um homem de palavra, então quando acabou o normal, eu fiz vestibular para jornalismo. E tinha alguma referência feminina quando você pensou isso na adolescência? Não devia ter muita, Não, né? Não tinha nem jornalista mulher. Quando eu fui fazer estágio lá em Juiz de Fora, de onde eu venho, eu nasci em Juiz de Fora, o chefe do jornal tinha 4 páginas, mas ele não deixou... 4 páginas de jornal. Era um jornal da cidadezinha. A cidade não tinha nem 100 mil habitantes nessa época. E ele não me deixou fazer polícia, que era o forte do jornal. Um jornal bem sanguíneo, assim, sabe? Sanguinolento. Tô ligado. Eu trabalhei em Manaus, que era impresso em vermelho e preto, juro por Deus. Jura? Diário do Amazonas. Nossa. Cara, eles colocavam as fotos das pessoas mortas lá. Nossa. Aí ele não me deixou. Falou, não, imagina, com esse seu pai, você não vai ser repórter de polícia nunca e tal. Eu fiquei fazendo uma coluna social, assim. Foi o meu primeiro trabalho. Mas depois eu fui ser repórter, fui ser correspondente do Estado de Minas. Isso já no primeiro período da faculdade. Porque, bom, eu fui ser correspondente do Estado de Minas, mas era só eu a correspondente, não tinha mais nada. Não tinha nada, não tinha uma sala, um escritório, uma mesa, nada. Era você. Era eu e eu mesmo. Mas sabe que eu dei a maior sorte? Olha que loucura. Era a ditadura. O Juiz de Fora tem a 4ª região militar, porque foi de Juiz de Fora que partiu o general Olímpio Mourão Filho em direção ao Rio de Janeiro para fazer a Revolução de 64. Em frente à minha escola, a escola normal aqui, onde eu estudava, e aqui o lugar onde ficava o general Olímpio Mourão Filho. E só que ali era a auditoria militar. Era onde os presos ficavam em Linhares, na penitenciária de Linhares, mas eram julgados ali. Então ali eu conhecia todo o elenco do Pasquim. Porque o elenco do Pasquim foi preso em Juiz de Fora. Ah, tá, mas eles eram presos. Mas era no Rio. E eles foram presos lá? Ficaram lá, porque eles foram presos no Rio. Jaguar, Sérgio Cabral, esse povo. E os advogados eram os advogados mais famosos do Rio de Janeiro. Eliano Fragoso, Evaristo de Moraes. Então todas essas pessoas eu conheci aos 19 anos. Entrevistando ou não podia? Não, eu não entrevistava muito. Não, eu só cobria, eu entrevistava o promotor, que era Joaquim Simeão de Faria. Me lembro até hoje do nome dele. E eu assisti os julgamentos. Eles foram presos por piadas, por textos? Não, eles foram presos porque era censura, né? Então, porque falaram alguma coisa contra o governo. Claro. Imagina, o Pasquim falava tudo contra o governo. Quem era nessa época? Era o começo da ditadura militar. Eu peguei o finalzinho com o Geisel e o... Não, você já pegou a parte light, então. E o... Figueiredo. Figueiredo light. Não, Geisel eu nem lembro. Foi o Figueiredo mais que eu lembro, assim. Eu me lembro eu cheguei ao Rio no Médici. Médici foi pesado. Quando eu cheguei no Globo, então ainda tinha isso. Seu pai preocupado também de você ser jornalista? Não, meu pai ficou horrorizado. Primeiro horrorizado porque mulher não devia ser jornalista, tá? Já é uma coisa que não era normal. Foi essa fase aí, inicial. Aí eu me formei em jornalismo. Aí o meu priminho, aquele que eu falei que me inspirou, sequestrou o embaixador americano, só isso. Era o Gabeira, meu priminho. É o Gabeira. Fernando Paulo Nagli Gabeira. O Gabeira? Okay?
E Aí eles- o Gabeira sequestra o embaixador americano. Aí meu pai ficou com mais ódio ainda de jornalista. Falou, como jornalista? Que história maravilhosa! Aí não pode ser jornalista, a pessoa não pode. Então, Jornalista barra jornalista faz isso, né? Sequestra embaixadores. revolucionário. Aí, Ué, mas ficou você não pior sabia ainda. disso? Que faz parte do trabalho de jornalista? Caramba! Não, mas aí deu tudo certo depois. Depois, né? Mas quando você começou, tinha esse medo no ar de eu posso ser Tinha um preso, clima, posso tinha um sumir? clima. Tinha a Dona Solange dava ordens. Quem que Mas era a Dona Dona Solange era censora, era Dona Solange, mas ela existia, a Dona Solange. Ah, não é um apelido que criaram? Não, era Dona Solange. E aí a Dona Solange proibia, claro que tinha gente na redação, tinha os militares na redação, tinha dedo duro, É tinha que tudo tinha isso. infiltrado, né? Tinha. Meu pai fala que ele era professor, ele sempre tinha um medo de alguém entregar. Mas tinha as pessoas que entregavam mesmo. Caramba. Né? Mas isso, quando eu cheguei no Rio para ser jornalista, o Gabeira já estava banido. Tá. E tinha esse clima. E o Partido Comunista, o Partidão, as pessoas do Partidão, eram os redatores e os editores do Globo. Mas, Porque o doutor Roberto Marinho empregou todo mundo do Partidão. mas ninguém sabia. A polícia. Então, todo mundo sabia. E como não prendiam e não. Não, mas não prendiam porque eles se comportavam, né? Tá. De acordo com... Eles cumpriam as Cumpriam regras as regras, tá. da censura. Ninguém discordava da censura, porque senão ia em cana, né? Não tinha como. Era simples assim, era Simples muito assim, simples. é. É. Pois é, era muito claro isso, sabe? Era uma censura o muito que não clara. podia falar? Era falar mal do regime? O que não Falar podia? mal do regime. Mas Falar que tinha censura, falar mal do regime, falar mal dos militares. pornografia, todas as coisas, palavrão. Que eles consideravam pornografia. exatamente. As mulheres deles iam ao teatro, não gostavam da peça, reclamavam com os generais maridos. Mesmo que fosse para Aí- maior de 18, não poderia. Não poderia. Disco Não, era, eu tinha lembro toda disco uma riscado, história. música. Música arriscada, era época de... Agora mesmo descobriram músicas do Belchior, É mesmo? que foram censuradas, Belchior com Fagner. Parece que a Caramba. dupla é essa. É mesmo? Que descobriram, acho que na censura. É Em porque- algum departamento da censura, que eu não sei exatamente onde. Aí era a época Mas do descobriram. pessoal usar metáforas e usar outras palavras para dizer Tem o uma que tava história querendo. do Chico Buarque. O Chico Buarque teria dito pro Armando Falcão: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E tal. Essa época, entendeu? Ah, cara. Eu cheguei ao Rio nessa época. Fui pro O Jornal. Que ano que era? Isso foi 72. Tá, 70, 71, 72. Eu fiquei na faculdade, tá. tá? E fevereiro de 73 eu cheguei ao Rio. E aí você vai trabalhar? Vou trabalhar Não, aí eu fui pedir emprego. Aí pedi Tá. emprego no O Jornal, porque tinha um monte... porque quando eu estava indo pro Rio para conseguir um emprego... E seu Porque pai, eu e seu tinha- pai sobre ir pro Rio também já não, não meu deve pai ter não gostado. gostou nada, de nada. Nada que Não, você ele tava... não gostou de nada. No primeiro período da faculdade, eu ganhei um concurso, teve um concurso entre estudantes de comunicação. E porque em Juiz de Fora tinha a Universidade Federal, tem, e eu me orgulho muito de ter formado nela, na Federal de Juiz de Fora. Me Tá. formei na Federal de Juiz de Fora. Primeira turma que foi para o campus universitário, que é lindo, assim, 3 platôs, é uma coisa muito, muito organizada, muito bacana. E aí teve um concurso entre estudantes de jornalismo sobre... Cada um escolhia um tema. Eu escolhi a indústria têxtil, histórico, realidade e perspectivas. Nenhuma perspectiva, que o Juiz de Fora estava falida, mas eu falei sobre isso. Tá. Aí eu ganhei o concurso. E o prêmio do JB, Estudantes de Comunicação, era um estágio no Jornal do Brasil, que era o jornal mais chique do Rio de Janeiro. E eu estava louca para trabalhar no Jornal do Brasil. Era onde o Drummond escrevia, era onde o Zé Carlos Nossa. Oliveira escrevia, era onde Era o lugar Marina onde... Colassante era editora do Caderno B, o Afonso Romano escrevia, sabe assim, Sei, a era o intelectualidade, era jornal. o lugar, Sei. né? Aí ganhei o concurso, fui. Aí consegui convencer o meu pai, fiquei na casa de uma amiga minha, que eu tinha sido madrinha de casamento dela, ela tinha estudado comigo no colégio, papai deixou. Tá. Aí fui. Você tava com... Aí renovar, quantos tava anos? com 19 anos. Caramba, super nova. Aí o meu pai, aí ganhei, eles renovaram o meu estágio. Tá. Aí, mais outra guerra lá em casa, consegui ficar. Aí eles falaram, agora vamos te contratar. O papai falou, nem pensar, enquanto não fizer 21 anos, não sai daqui de jeito nenhum. Voltei Caramba. para Juiz de Você tá Fora. brincando? Voltei para Juiz de Fora, terminei a faculdade. E quando eu fiz 21 anos, eu fui para o Rio de novo. Mas o emprego não tava mais lá, né? Não estava Putz. mais. Mas eu conhecia um monte de gente, eu ia pedir emprego. Sei. Aí na rodoviária, porque era rodoviária, Claro. ônibus da Útil.
Aí Útil. na rodoviária chamava Útil. Tem até hoje. Tem, né? Eu peguei, fui pra algum lugar com o ônibus da Útil. Aí, na rodoviária, eu encontrei um crítico de teatro que ia trabalhar no O Jornal e que me explicou que o O Jornal era do Jornal dos Diários Associados, porque os Diários Associados ainda eram importantes naquela época. E aí o Décio Décio Lopes ia ser crítico de teatro crítico de artes plásticas desse jornal. E aí ele falou, olha, eles estão contratando gente e tal. Eu falei, mas quem é? São os mineiros de Belo Horizonte. Eu falei, mineiros de Belo Horizonte? Opa, eu sou de Juiz de Fora, mas isso vai dar certo. Fui lá no meu jornal pedir emprego. O editor-chefe se chamava Alberico Souza Cruz. E aí Alberico Souza Cruz me deu emprego no jornal, porque Alberico dividia com Gabeira um quarto lá em Belo Horizonte, quando eles trabalhavam olha, no Binômio, que era um jornal de esquerda naquela época. E há muitos anos atrás, isso quando eu ainda era bem jovem, tá? Nem era na faculdade ainda. Aí Alberico conhecia o Gabeira, o sobrenome, Monagli, você é o que do Gabeira, primo e tal. Não, eu morei com ele e tal. Na mesma República, a República chamava Hospício. Tinha uma placa na porta, Hospício, era onde eles moravam. Aí ele, um louco, me deu um emprego lá, eu fiquei de repórter C. E o editor era o Reinaldo Jardim, que era um poeta. Sim. Enfim, só tinha gente fera, entendeu? Esse jornal pretendia ser uma cópia do Jornal da Tarde de São Paulo. O Jornal da Tarde. Que era mais solto, mais leve. Que mais leve, com texto leve. Só que o Jornal da Cultural. Tarde, eu também já conhecia as pessoas do Jornal da Tarde. Era Ivan Ângelo, Flávio Márcio, autor de Réveillon, a peça que lançou Regina Duarte, era o editor de variedades do O Jornal. Isso que se pretendia fazer do O Jornal, o que eles faziam aqui, Flávio Márcio e Ivan Ângelo faziam no Jornal da Tarde aqui. Não deu certo, faliu. E aí eu peguei, mas eu já tinha assinado um monte de matéria, já tinha feito um monte de matéria, fiquei mais ou menos um ano e pouquinho. Aí eu fui pro Globo, segundo caderno. Variedades. Não, mas eu escrevia tudo. Inauguração da estátua de Estácio de Sá no Aterro, eu cobri isso. Entendeu? Eu não sabia nem onde era a Rua do Ouvidor, sabe? Mas eu cobria a cidade, eu era repórter de cidade. Eles, mineiros me contrataram, uma mineira como repórter de cidade, uma cidade que ela não conhecia. Uma coisa de maluco mesmo. Mas deu certo, porque o barato deles era o texto. Era um texto leve, um texto diferente, tipo o Jornal da Tarde. Sim. Aí fiquei lá nesse jornal. Até a diagramação era diferente, era mais tudo leve, era diferente, era tudo muito bonito, cheio de espaços brancos e tal. Era outra história, não era essa maçaroca, fotos de 8 colunas e tal, muito legal.